Olá, estamos ao vivo aqui no perfil da Integrative. Vou aguardar o pessoal começar a chegar, o Instagram sinalizar que essa live já vai começar. Ó, o pessoal tá começando a entrar, o Instagram tô acenando aqui. Giovana, Ticlei, Aragão Núbia, Solange, tô acenando aqui pra galera. E aí, gente, já vai mandando esse aviãozinho para alguém que você gosta, para você que tem alguém aí que você sabe que tá pelejando aí pro emagrecimento ou que já emagreceu e não conseguiu ter emagrecimento definitivo. Eu vou ver se eu consigo colocar aqui o título fixado. Isso. Os 5 sabotadores do emagrecimento e como vencê-los. Esse vai ser o tema da nossa live de hoje. Podem pegar caneta e papel, porque a gente vai conversar muito. A gente vai ver que a doutora Márcia entrou, Elisa Xavier, muita gente bacana entrando. Então hoje nós vamos colocar aí, gente, os 5 sabotadores do emagrecimento e como vencê-los. E já vai finalizando, já vai chamando as pessoas que vocês gostam, porque nós vamos ajudar muito. O intuito dessas lives é apenas aproximar de vocês, dar o nosso melhor. Eu tô aqui de coração, eu gosto muito de dar conhecimento, né? E no meu caso eu sou uma ex-obesa, então assim, eu tenho o que contribuir, tanto sendo nutricionista, mas também sendo aí uma pessoa que teve a experiência, né? Então eu acho que nada melhor do que a própria experiência, eu poder passar uma verdade para vocês, o quanto é difícil alguns sabotadores. Então assim, na hora de escolher esses sabotadores, eu escolhi com muito carinho, porque eu sei que são feridinhas aí que atrapalham no emagrecimento. Marilda, Gioconda, minha mamãe entrou, tá todo mundo entrando. Então, gente, nós vamos começar essa live, primeiramente não falando em si dos sabotadores, mas de 4 pilares que eu acho tão importante para a gente manter a saúde. E pensando aí na obesidade, a obesidade é um estado que a gente começa a pensar aí em um estado desalinhado de saúde. A gente começa a pensar na obesidade como uma doença multifatorial. Então, são vários fatores que levam para essa obesidade. Então, antes da gente entender esses 5 sabotadores que eu escolhi, tá? Porque se a gente for enumerar, tem mais de 10 sabotadores aí que pode levar aí para dificuldade, né, do emagrecimento. A gente precisa pensar nos 4 pilares que levam para a doença, né? Nessa live de hoje, nós vamos falar de doença obesidade, tá? Então, o primeiro pilar desalinhado que a gente vai falar é o pilar do físico, né? Quando eu falo de físico, eu vou falar aí de escolha alimentar. Então, vamos pensar aí no caso da obesidade. Alimentos industrializados, intestino doente, reflexo dessa alimentação, sistema hormonal descontrolado. Então, quando não tem um alinhamento do físico, com certeza o corpo vai padecer. Outro segundo pilar para a doença está na mente. Então, quando eu falo de mente, eu falo de pensamentos autodestrutivos, pensamentos aí que levam ao auto-boicote, ou seja, você não permite alavancar, tá? Eu falo aí de vícios, né, de pensamentos. Então, toda vez que eu falo de mente, eu estou falando de pensamentos que não vão levar para o sucesso. Tá? Então, vamos pensar aqui em pensamentos, né? É muito difícil emagrecer. Ou então, a minha família não me ajuda, o meu marido não me ajuda. São pensamentos destrutivos aí. Ou então, minha genética é muito difícil. Então, tudo isso são vícios de pensamento. Todo pensamento, ele vai levar para quê? Para um sentimento. E esse sentimento te leva para uma ação. Então, vamos fazer um teste aí. Pensa em algo ruim que aconteceu na sua vida. O que vai acontecer? Você imediatamente vai pensar naquilo que estava ruim, vai ter um sentimento, então um pensamento de algo que aconteceu,
vai te gerar um sentimento negativo e daqui a pouco você está chorando, que é a sua ação. Então, o pensamento, ele leva para um sentimento, para uma emoção que gera uma ação. Ao mesmo tempo, se você pensar em algo que aconteceu na sua vida de forma feliz, você vai entender o quê? Que naquele momento você estava feliz, você vai pensar em felicidade, daqui a pouco você tem um sentimento de felicidade e isso te gera o quê? Uma ação, um sorriso, de repente você está sorrindo. Então todo pensamento leva para um sentimento, para uma emoção que leva para uma ação. Então a gente vai levar isso depois para os sabotadores, então peguem bem aí, tá? Outra coisa, depois o terceiro pilar é o do emocional. Então o pensamento é o mental. O emocional são as minhas emoções, é outro pilar da saúde, como andam as minhas emoções. Então, eu como porque eu estou alegre? Eu como porque eu estou triste? Eu como porque eu estou sozinho? Eu como por culpa? Então, o mental, o emocional, eles estão muito ligados. O emocional está muito ligado a traumas. Quantas pessoas, ou vivências, experiências vividas, quantas pessoas, quando estão atingindo o emagrecimento, elas bloqueiam, começam a comer inconscientemente, porque, por exemplo, no passado receberam um diagnóstico de uma doença, emagreceram muito e o médico falou que depois ela teria que fazer uma dieta para engordar porque ela estava muito doente. Então, toda vez que essa pessoa começa a emagrecer, ela se boicota. Então, na verdade, meu telefone está tocando aqui. Deixa eu tirar isso. Então, gente, é muito importante a gente perceber aí os pilares da saúde, o que levam a gente para a doença. Meu telefone tá aqui, toca. O que leva a gente para a doença e o que leva a gente para a saúde. E o último pilar, ainda não começando nos sabotadores, tá? Só para ver se chega o pessoal, é o espiritual. Então, quando eu falo do espiritual, é você se conectar com algo maior. Eu não estou falando de religião aqui, mas eu estou falando de conectar com o eu criador, com aquilo que você acredita. Muitas vezes, quando o vazio existencial é muito grande, essas pessoas começam a preencher esses vazios com vícios, que pode ser na comida, pode ser no álcool, pode ser nas compras, tá? Muitas vezes a pessoa se afoga na depressão. Então, é muito importante a gente perceber os 4 pilares que vão te levar para a saúde ou para a doença. Então, esses pilares, quando desalinhados, quanto mais lacunas, mais eles levam para o estado de doença. E no caso, nós estamos falando da obesidade. Então, hoje, na hora que nós falarmos aqui dos sabotadores, dos 5 principais sabotadores que eu considero, eu vou estar colocando para vocês que a gente vai conseguir enxergar, né, esses sabotadores nesses pilares, tá? Então, o primeiro sabotador, Motaroldo, Rosângela. E aí, pessoal, vai me sinalizando se vocês estão entendendo, como é que tá a live. Vou acenar aqui. Ah, falar nisso, hoje eu tô com um assistente. Na hora que nós começarmos a entrar aqui no assunto mesmo, né, dos 5 sabotadores, nós vamos entrar em termos técnicos, então vai ser muito bacana. Vocês podem mandar perguntas, tá? Que eu vou estar pegando aqui no meu WhatsApp as perguntas para poder responder para vocês hoje ainda. Então, se forem surgindo dúvidas, podem mandar as dúvidas que eu vou fazer questão de responder. E eu vou estar respondendo isso tudo no final, tá? Eu vou receber essas perguntas no WhatsApp, tá bom? Então vamos lá. O primeiro sabotador do emagrecimento que eu julgo muito importante é a falta de conhecimento do paciente, tá? Então, no caso aí de vocês, em relação às estratégias do que realmente leva para o emagrecimento e como o corpo funciona. Então, vocês vão falar assim, mas Maria Amélia, quem tem que saber isso é o nutricionista, quem tem que saber disso é o médico. E eu vou falar para vocês, não, estudem, peguem na internet, eu estou vendo vocês aqui na live, parabéns, porque vocês estão atrás de conhecimento. A nutrição, a medicina, a cada dia que passa, elas mudam. Então, se vocês estão lá há 10 anos atrás, vocês não vão conseguir emagrecer de forma efetiva.
tá certo? Então, o primeiro sabotador é a falta de conhecimento. Como é que a gente faz para mudar isso? Buscando. E eu vou falar em relação a essa falta de conhecimento hoje em relação à estratégia de alimentação. A primeira coisa que vocês têm que entender para emagrecer é que não é só preocupar com calorias. Eu vou dar um exemplo aqui. Uma maçã tem em média 50 e poucas calorias, tá? Uma maçã. Um brigadeiro tem em média 70 calorias. Ele é um pouquinho mais calórico do que a maçã, mas vamos colocar que eles têm a média das mesmas calorias. Eu estou contando só calorias. Eu estou esquecendo de olhar a qualidade da minha alimentação, percebe? Então, quando eu conto só calorias, eu esqueço de olhar o que esse alimento faz no meu corpo. Então, uma dieta que a gente só passa para o paciente, ou o paciente só preocupa em olhar o rótulo do alimento e computar 1.200 calorias, ele pode estar fadado ao fracasso se ele não entende qual é a resposta que esse alimento traz no meu corpo. E hoje eu vou ensinar isso tudo para vocês. Então, quando eu como um brigadeiro, apesar dele ter praticamente as mesmas calorias de uma maçã, a qualidade dele é diferente. Ele tem um alto índice glicêmico. Mas é só um brigadeirozinho. Tudo bem, não estou falando aqui que você não possa comer. Até porque tem estratégia para a gente colocar o carboidrato no momento certo. Mas aqui eu estou querendo falar de qualidade. Então, se eu como um brigadeiro, em relação à maçã, em relação a só olhar as calorias, esse brigadeiro ele vai me dar um pico insulínico. O que é isso? O meu pâncreas vai produzir muita insulina. Essa insulina, ela pega todo esse açúcar do brigadeiro e põe para dentro da minha célula. Ou seja, ele alimenta a minha célula. Eu fico sem nada no sangue, eu vou querer mais açúcar, eu vou querer mais brigadeiro, eu vou ter mais fome. Então, dependendo do que eu como, vamos supor um exemplo que eu recebi essa semana. Maria Amélia, eu tô de jejum, mas eu tomo cafezinho o dia inteiro. E uso pouco açúcar nesse café. São 2 colheres de sopa para a garrafa inteira. Mas eu estou o quê? Tendo pouca caloria, porque 2 colheres de sopa de açúcar nem tem lá grandes calorias assim. Mas eu estou estimulando um hormônio que a gente chama de insulina, ele é produzido pelo pâncreas e ele é um hormônio anabólico, ele é um hormônio de construção, ele alimenta a minha célula. Então, mesmo eu comendo pouca caloria, eu estou fazendo o quê? Eu estou travando a minha perda de gordura corporal. Então, a gente tem que olhar calorias na dieta, sim, mas eu preocupo muito mais com a qualidade, porque ninguém tem compulsão por fruta, ninguém tem compulsão por verdura e legume. Dificilmente uma pessoa vai ter compulsão por carne. Geralmente a pessoa ela come, ela vai saciar, porque são alimentos pouco densos em calorias, ricos em fibra. Toda vez que eu como alimentos ricos em fibra, eu puxo a minha glicose para baixo. Se eu puxo a minha glicose para baixo, eu libero pouca insulina, que é um hormônio de engorda. Então, mais do que caloria, vocês precisam sim preocupar com a qualidade da dieta. Então, a partir do momento que vocês esquecerem caloria, claro, tem que pensar na caloria porque a gente sabe que emagrecimento tem que ter um déficit, uma queda da caloria. Mas ninguém comendo comida de verdade vai conseguir fazer calorias exageradamente, tá? Fora que quando você come comida de verdade, você nutre as células, você muda aí o seu terreno biológico, que a gente chama, que é o seu interno, e as células elas começam a responder melhor. Então você nutre as células do intestino, você alimenta bactérias boas nesse intestino, então você melhora essa flora intestinal. Hoje a gente sabe que é no intestino que a gente precisa dele íntegro para a gente absorver esses nutrientes. Então, quando a gente está lá com dietas muito cheias de químicas, muito industrializados, baixo em fibras, o que a gente está fazendo aí? A gente está criando um intestino doente. O intestino doente você não vai ter imunidade, o intestino doente você não vai se nutrir. Você pode comer, você pode digerir. Na hora que chega no intestino ele está doente e aí ele não vai absorver. Então, quantas pessoas não reclamam, mas eu como, mas eu não absorvo. E é também no intestino, então é no intestino que você vai ter nutrição.
Então tem que cuidar bem do intestino. E lá nós também absorvemos nutrientes que vão fazer o quê? Ter uma conexão com o nosso cérebro e formar neurotransmissores a partir desses nutrientes absorvidos, fazendo o quê? Fazendo com que a gente tenha uma sensação de bem-estar. Então, é primordial para o emagrecimento a gente ter o conhecimento que o carboidrato, que quando eu falo de carboidrato, eu estou falando de açúcar, eu estou falando de refrigerante, eu estou falando de suco de pacotinho, eu estou falando de gelatina pronta, eu estou falando de pão em excesso, eu estou falando de biscoitinho fit, trigo, eu estou falando de arroz, de macarrão. Quando eu falo de carboidrato, eu estou falando que é açúcar. Só que existem vários tipos de carboidrato. E não resta dúvida que uma estratégia mais low carb, então low carb não significa no carb, então tem uma diferença muito grande entre low carb e no carb. No carb você tira tudo, não existe o equilíbrio, não existe o caminho do meio. Não, na low carb você pode sim os carboidratos mais ricos em fibras. Então, cenoura, a batata doce com moderação, depende também da estratégia do paciente, se ele quer perder um peso um pouco mais rápido, se ele precisa perder muito peso. E isso o nutricionista pode fazer por você. Outra coisa que tem que ficar bem claro na questão do emagrecimento, e eu falo de conhecimento que vocês precisam saber. Então, a primeira coisa é não olhar só calorias. Segunda coisa, mais comida de verdade, descasque mais. Vai no supermercado, gente. O supermercado mesmo é só para comprar produto de limpeza e pasta de dente, sabonete, papel higiênico. O resto é o hortifrutas, tá? Então, assim, vocês vão comprar mais no supermercado aquilo que tem, o que Deus trouxe pra gente. Comece a tentar fazer esse desmame dos industrializados. No lugar do pão, coloca a batata doce com moderação, dá para colocar uma banana da terra com moderação, dá para fazer um suco verde com uma cenoura que tem um carboidrato maravilhoso, bastante fibra. Lembra que a fibra vai lá nutrir seu intestino vai te trazer imunidade, seu intestino vai te trazer uma sensação de bem-estar. Imagina as fezes presas ou fezes muito soltas. Ninguém fica feliz desse jeito. Então é muito importante a gente, você já ouviu o termo enfesada, a pessoa que fica com fezes retidas, a pessoa fica de mau humor. Então assim, a pele não fica bonita. Então na verdade é questão de autoestima, né? E questão de nutrição também. Então é muito importante também a gente perceber o papel da gordura no emagrecimento. Então quando eu falo de resposta hormonal, a gente tem que equilibrar calorias sim, tá? A gente tem que fazer menos carboidrato, porque é ele que estimula o hormônio de depósito, que é a insulina, mas nós temos que dar saciedade para esse corpo de uma forma que a gente não estimula a insulina. Então, nutrientes, macronutrientes que a gente tem que aumentar um pouquinho, são as proteínas, tá? Não pode ser exageradamente, mas as gorduras que todo mundo tem medo, porque a gordura é a mais calórica. Então, enquanto 1 grama de carboidrato tem 4 calorias, 1 grama de gordura tem 9. Então, o que acontece? Às vezes as pessoas têm medo da gordura, mas qual que é a vantagem dessa gordura boa? Azeite, castanha, nozes, amendoim, né, para quem pode. A gordura natural do alimento, a gordura natural da carne, para quem come carne. O abacate é maravilhoso, a gema do ovo. Muitas vezes as pessoas fogem da gordura porque tem medo, porque ela é mais calórica. Só que, em compensação, ela é muito saciante junto com a proteína. Então, quando você põe um aporte de proteína, que vai te trazer aminoácidos, que vai te trazer construção, você coloca uma fonte boa de gordura, que vai te trazer saciedade. Pensa que o nosso cérebro precisa muito de gordura também. Precisa de gordura para lubrificar as nossas fezes, para a gente produzir hormônios. E a gordura ela é saciante, só que tem uma vantagem, ela não mexe com a insulina. Ela é o único macronutriente que não mexe com a insulina. Significa que eu tenho que comer bacon do café da manhã ao jantar? Não, isso é extremo, isso não é equilíbrio. O equilíbrio está entre você colocar fibras, entre você colocar comida de verdade, entre você manter sua insulina mais baixa com menos carboidrato, uma dieta mais low carb, rica em nutrição. Uma dieta que vai agradar o seu intestino,
né? E uma dieta que tenha proteína para você fazer construção, pele, cabelo, mucosas, né? Hormônios. Você precisa da proteína, né? Porque proteína toda ela é estrutural, ela serve para nos construir. Então, escolher proteínas mais saudáveis aí. E não precisa de tirar tudo gordura, tudo desnatado, tudo magro, porque essa gordura natural, ela te faz bem, tá certo? Então, a gordura natural, ela vai te saciar. Você tem que encher esse prato de fibras, verduras e legumes. Quem quer emagrecer, priorizar os vegetais e os legumes que dão por cima da terra, tá? Comer os que dão por debaixo da terra, os tubérculos, batata, inhame, mandioca, baroa, em menor proporção. Isso o nutricionista pode calcular de acordo com a sua necessidade. Se você é diabético, se você tem uma resistência à insulina, se você está muito acima do peso, talvez a estratégia inicial seja reduzir, mas isso é momento, né? Então a pessoa ela tem que entender, lá naquele pilar lá da saúde, o pilar 1 é o físico. Como é que está a minha absorção no intestino? Como é que anda a minha ferritina, que são as reservas de ferro? Vocês sabiam que ferritina baixa? Se meu ferro é baixo, a minha tireoide não funciona bem? Então, como é que eu vou emagrecer com uma tireoide hipoativa? Tá certo? Será que eu tenho selênio suficiente? Isso tudo o profissional pode te ajudar. Então, assim, é muito importante vocês buscarem conhecimento. Percam o medo da gordura natural. Percam o medo só porque ela é mais calórica, ela vai te trazer muito mais saciedade. Faz uma vitamina de manhã com abacate e chia para vocês verem. Bate um abacate com um limão e uma chia. Vocês vão ficar... Primeiro porque a chia é muito fibrosa. A fibra, ela incha no estômago, vamos dizer assim, com a absorção da água. O abacate é hiper gorduroso. Igual o leite de coco. Você toma um leite de coco natural, você fica horas sem fome. Em compensação, você está quase no estado de jejum, alimentado, porque não mexe com a insulina. Então lembra da chavinha insulina. Não estou falando que caloria não é importante, mas você pode ficar com um cafezinho o dia inteiro, com 2 colheres de sopa de açúcar, quase zerado de calorias, tá? Porque o açúcar é carboidrato, 4 calorias por grama, ele nem é tão calórico assim, mas é um alimento que estimula um hormônio de engorda. Gordura não faz isso, proteína em excesso converte em glicose. Então a gente consegue converter proteína em glicose, tá? E isso faz que mulher energética, adorei esse comentário, BR Movimento, eu sou energética. Tudo que eu faço assim, dou o meu melhor, é verdade. Todo lugar que eu vou, tá, gente? Vocês vão me encontrar energética. Graças à medicina integrativa, tá? Vão, gente, vale a pena. Olhar o todo, olhar corpo, mente, espírito, fazer o que a gente gosta. Por isso que eu falei dos 4 pilares, tá? Emagrecimento, eu sou ex-obesa, tá bem? Tá? E eu falo aqui da minha experiência, tá, gente? Como que eu consegui, tá? Que bom, aula top, que bom que vocês estão gostando. Então, gente, é isso. Emagrecimento não é só contar calorias. Então, primeiro sabotador é a gente acreditar que o profissional vai fazer tudo pra gente. Tem profissional que está atualizando, tem profissional que vai fazer. Mas tem profissional que tem dificuldade aí de ter acesso a essa velocidade, gente. É muito veloz. A medicina não a nutrição, né, tá muito aí avançado. Não dá, a gente tem que acompanhar. E vocês têm que cobrar o profissional, tá? Quantas vezes já ouvi falar assim, o suplemento tal, às vezes o paciente chega com informação, como o médico às vezes não sabe, é preferível ele falar às vezes assim, nada, isso é bobagem. Mas você tá vendo ali, estudos científicos, outros médicos falando. Então, assim, questione o médico. Hoje, a informação, eu tô aqui, ó, passando a informação que eu sei. Então, hoje é a era da informação, é democrático, tá lá no YouTube, tá certo? Então, assim, gente, busquem informação, cobrem o profissional de vocês, e o profissional que ele tiver ok, ele vai falar assim, olha, eu não sei, mas eu posso olhar para você. É diferente, porque ninguém sabe tudo, né? Então, assim, eu tenho certeza que quantas vezes eu não aprendo com a experiência do paciente?
né? Porque são vivências diferentes, isso que constrói, tá certo? Então vamos para o segundo sabotador. Primeiro, falta de conhecimento, tá? E não é culpa da gente, é porque é muito veloz. Então o segundo, eu coloquei aqui, gente, falta de atividade física. O que a gente mais vê, a pessoa quer emagrecer no milagre, né? Ela tem uma genética, lembrando das frases sabotadoras, genética não é destino, eu sou prova disso. Minha genética é toda de italiano baixinho, gordinho, tá? E não fiquei, eu fiquei baixinho, mas gordinha eu tô conseguindo me livrar disso. Então assim, gente, tudo vai depender da nossa cabeça, da nossa conexão, né? O porquê que eu quero emagrecer. Então, o segundo sabotador é a pessoa querer emagrecer sem atividade física. Acontece. Só que o que acontece? Um emagrecimento duradouro, que eu tô falando. Atividade física, principalmente atividade de força, gente. Então, pode ser um pilates que gera uma força, uma resistência. Pode você, pegando um programinha, eu posso falar para vocês, o Boa Forma 30 dias, ele não é para iPhone, eu acho não, tá? Mas tem vários aplicativos gratuitos. Hoje no YouTube, você malha ali, às vezes a pessoa começa a dar desculpas, né? Ah, porque é pandemia, ah, porque eu não tenho dinheiro, ah, porque eu não tenho tempo. Então, gente, tem um aplicativo, depois eu posso colocar lá no Instagram, ou falar dele para vocês depois, Boa Forma 30 dias. Ele usa o próprio peso do corpo, ele tem para iniciante, ele tem para médio, ele tem para avançado. Você coloca lá e nenhum treino repete. É ótimo, você não precisa de espaço, você não precisa de dinheiro, ele é gratuito. Então basta a gente ter essa motivação. E o exercício de força, ele aumenta a sua massa muscular, a massa magra que a gente chama. Pra vocês terem uma ideia, a nossa queima calórica, 60% vai vir da taxa de metabolismo basal. O que é a taxa de metabolismo basal? É aquela que a gente gasta energia só para respirar, só para ir ali no banheiro, ir ali beber uma água. Então, a taxa de metabolismo basal aumenta, é a taxa de repouso, que a gente gasta energia para não fazer nada, quando a gente tem mais músculo no corpo. Olha que legal. E 60% da nossa queima vem da TMB, que eles chamam taxa de metabolismo basal. Então, gente, é muito importante a gente aumentar a massa magra. E também, além disso, então isso vai fazer um emagrecimento duradouro. Quando você tem mais músculo no corpo, você queima mais caloria parado, sorrindo, né? Então, é importante exercício de força. Ah, Maria Amélia, mas eu não consigo. Vai fazer uma caminhada. Por quê? Vai fazer uma corrida, vai fazer uma hidroginástica. Faça o que der. É usar o seu melhor. Tá? Eu nem sou educadora física, mas assim, eu peço o paciente para fazer o que der. Por quê? Porque a atividade física, ele não mexe só com a massa muscular, ele molda o corpo, ele molda o emocional. Você já viu, quando você vai fazer uma caminhada e volta, a gente volta feliz, a gente libera substâncias que dão uma sensação de bem-estar. Então, a atividade física, ela te faz empolgar para o emagrecimento. Se você volta do exercício, você quer comer melhor, você quer tomar um suco verde, você está em outra vibe. Então, é muito importante a pessoa focar no exercício para o emagrecimento duradouro. Seja ele qual for. Se der para você colocar 1 ou 2 vezes na semana um exercício de força, você usando a própria força do corpo, na medida que você der conta, maravilha, porque você também vai envelhecer sem ficar tremendo, sarcopênico, sabe? A gente precisa cuidar dessa massa muscular e existem estratégias para isso, tá bom? Então, aqui a gente está falando de emagrecimento com qualidade e dentro da possibilidade de cada um, não existe regra, cada um é cada um, tá bom? Outra coisa que o exercício faz, sabe aquele exercício que faz a gente suar? Você está eliminando substâncias tóxicas ali, porque todos nós hoje em dia estamos intoxicados. Um exame que a gente vê com alta tecnologia na Integrative, que é o biofísico e o ES Complex, eu sei que são exames que vocês nunca ouviram falar, porque também realmente exige tecnologias de ponta. Esses exames dão para ver ali o quanto que a gente está intoxicado, né? E a maioria das pessoas hoje estão, porque o nosso ambiente, os nossos vegetais, né? Então, por isso que a gente precisa, os industrializados, que tem corante, conservante, então a própria água, que é a nossa base, então a gente precisa eliminar isso através do suor, tá? E fora
que, além de aumentar essa TMB, que é a taxa de metabolismo basal, que é o gasto em repouso, ela também aumenta esse gasto energético. Então, se você diminuiu 500 calorias da dieta, tá fazendo uma dieta mais low carb, rica em fibras, rica em nutrientes e aumentou o gasto calórico, não tem jeito. Só que isso tem que ser estilo de vida. Outro erro, que eu não vou nem falar que é sabotador, porque senão eu ia falar 10 aqui, é achar que é dieta. Não, eu não falo que é dieta low carb, eu não falo que é a dieta do jejum, eu falo que é um estilo de vida que a gente tem, que a gente vai permanecer. Isso vai funcionar enquanto você estiver se propondo a fazer. Se você tem uma genética de peso, se as suas células, igual a minha, amam inflar, qualquer coisinha elas fazem assim, você vai precisar de ter um estilo de vida, senão você vai ficar assim, engorda e emagrece, engorda e emagrece. E isso desanima. Então, tira da cabeça o conceito de dieta, tá? Coloque na sua cabeça que você tem que ter um estilo de vida para o exercício e para tempo todo conhecimento sobre o que acontece no seu corpo. Vai lá e digita e começa a aprender. Pegue profissionais que estão mais atualizados, tá bom? Olha só, o terceiro é o açúcar. Eu tinha que falar dele, sabe? Eu tava pensando se eu colocava outro, não. Eu falei, vou colocar o açúcar. Gente, açúcar, hoje nós estamos invadidos de açúcar. É no pão, é no biscoito, é no macarrão. Pensa que tudo vai se transformar em glicose. A glicose é a menor partícula para quê? Para o nosso corpo falar assim, oba! Você já viu um diabético que está desmaiado? O que o médico faz? Ele dá uma glicose para ele e ele volta. Porque é energia imediata para a célula. O corpo reconhece rapidamente. Só que quando ele faz isso, ele eleva a insulina, aquela historinha. Elevou a insulina, eu deposito mais. Então, o açúcar é um sabotador, tá? Por que ele é sabotador? Porque ele age no cérebro num estímulo de recompensa. Então, é como se a gente educasse aquela criança assim, come verdinho que eu te dou doce. Cuidado, né? Porque o nosso cérebro funciona assim. Então, ele age muito rapidamente, ele entra de uma vez para o nosso cérebro, liberando uma substância, por exemplo, a dopamina, que quando ela cai, porque ele é muito rápido, age muito rápido, então tudo que sobe muito rápido, desce muito rápido. Pensa assim, na hora que cai, eu quero mais. É como se fosse uma droguinha. Por isso que é tão comum as pessoas falarem assim, Maria Amélia, é tão difícil de tirar o açúcar. Como nessa live eu não vim para falar dos sabotadores, mas eu vim para falar como vencê-los, eu vou falar o que eu faço, porque eu já fui viciada em açúcar, tá, gente? Eu sou honesta aqui. Quem não gosta de açúcar, é raro uma pessoa que não gosta de açúcar. Umas mais, outras menos, tá? Mas eu falo açúcar, vale tudo, é massa, porque aquilo ali vai dar uma sensação de bem-estar para a pessoa. A primeira coisa, aí por isso que eu falo lá do físicos, né? Dos 4 pilares físicos, mentais, emocional e espiritual, porque retirar o açúcar não exige só você ter consciência para tirar ele, não. Ah, eu sei que açúcar faz mal, eu não vou comer mais. Se fosse só isso, estava bom, mas você precisa daqueles pilares. A primeira coisa é perguntar o porquê que eu como esse açúcar, qual que é o sentimento que me vem. Eu como açúcar porque eu tô sozinho em casa, deprimido? Eu como açúcar porque eu tô feliz? Porque uma coisa é você ir numa festinha hoje, ok. Outra coisa é ser um ciclo vicioso que toda vez que eu tô feliz, eu não sei falar não pro açúcar, né? Então hoje tem uma confraternização, eu falo oi pro açúcar. Aí amanhã minha mãe me chama, ela tá comendo um docinho, eu falo oi pro açúcar, porque eu não sei falar não. Será que aquilo eu não estou sabendo avaliar um sabotador emocional? Qual é o sentimento que me leva pro açúcar? Ah, quando eu tô muito triste, deprimida, eu como açúcar. Quando eu tô com culpa, eu como açúcar. Sabe qual que é o sentimento de culpa? Quando você vai na festa, come um brigadeiro, ok, é permitido, você tá dentro das calorias, você tá numa festa, é uma eventualidade, não é todo dia. Aí a culpa. Será que eu como açúcar por culpa, por causa da culpa? E aí um brigadeiro vira a mesa inteira.
E aí eu chego em casa, eu comi brigadeiro, eu sou horrível, eu não consigo fazer dieta, a minha genética é horrível. Olha as frases sabotadoras, olha a alma 880, que eu vou falar dela daqui a pouco, que é dentro do mental, dentro daquele pilar emocional, entra muito isso, gente. Tirar açúcar não é só ter consciência que ele faz mal. Se fosse assim, ninguém estava comendo, né? Então, eu tenho que avaliar as minhas emoções. Por que eu como esse açúcar? Eu tenho que desmamar o quanto antes. Você não leva uma pessoa que é viciada em um tipo de droga ficar em casa perto do ciclo vicioso dele. Então, o que a gente vai ter que fazer? Colocar esse açúcar em repouso. Então, eu tenho que desmamar. Quais as dicas que eu dou? Comece tentando deixar seu corpo ficar na abstinência. Começa tirando. Se eu coloco açúcar no café, eu vou começar a diminuir ou tirar. Tem gente, aí é muito individual, tem gente que prefere cortar. Isso aí é personalidade. Tem gente que prefere ir tirando aos poucos. A partir de agora, eu vou lá no canal do YouTube da Maria Amélia, que é rico em receitas. Às vezes é sem açúcar, às vezes é só o doce natural do alimento, às vezes tem um adoçante natural lá, ou o xilitol, ou o eritritol, ou a estévia. Aí são particularidades de cada um, né? Então, assim, vocês têm que ir desmamando. Outra coisa é limpar a despensa. Não adianta eu querer retirar o açúcar se a minha geladeira tá cheia de chocolate, tá cheia de refrigerante. É como se colocasse o paciente ali, que ele é viciado numa droga, com os amigos dele todo ali oferecendo para ele. Então, a gente também tem que ter atitudes aí, né, para diminuir esse vício. Então, receitas ajudam muito. Por exemplo, cozinhar uma banana com a canela abaixa um pouco essa insulina. A banana é uma fruta mais docinha. Outra dica que eu dou, tem até gente ultimamente que falou comigo que é o contrário, mas a maioria das pessoas, quando escova o dente imediatamente após o almoço, diminui essa vontade do doce. Talvez por conta do docinho ali, por conta daquele mentol, a pessoa ela entendeu psicologicamente que encerrou uma refeição, tá? Então eu ouço muitas pessoas, para mim funciona, tá? E avaliar se é uma fome emocional ou fome real. Então isso também é muito interessante, porque quando é uma fome emocional, você fica assim, vontade de comer um docinho, né? Vontade de comer, você tá com tudo em casa. Então essa fome emocional, a dica que eu dou, que muitas vezes vai pro alimento que a gente é viciado, pode ser o açúcar, pode ser a massa, pode ser o que for, é tentar entender esse processo, tá? Então que é uma fome emocional, que não é real essa fome. E você, se não é um momento que você quer liberar isso na dieta, porque você pode também estar consciente que hoje você vai comer na porção tal, porque você está consciente que você vai numa festa, tá? Você também não precisa viver num terror, né? Mas, se você decidiu que você tá ali num vício, numa rotina, que aquilo não tá te fazendo bem, que você não tá atingindo o seu processo de emagrecimento, que isso vai gerar uma baixa autoestima, tente mudar o foco, porque o açúcar, ele te convence pela sensação de bem-estar. Então, procure coisas para fazer que te levem a uma sensação de prazer. Eu gosto muito de caminhar perto da mata, sabe? Eu gosto de pôr um fone no ouvido, ou ir correr, ou ir caminhar. Tem gente que gosta de ir para uma academia, tem gente que gosta de leitura, tem gente que pode se forçar no início, tá? No início eu não tô acostumada, eu vou me forçar. Toda vez que eu tiver vontade de comer açúcar, eu acho que eu vou fazer uma caminhada. Porque aí eu vou ter a sensação de bem-estar do exercício. Ou então eu vou ler um livro, eu vou mudar o foco, vou ver um filme, tá? E ir relacionando aí e mudar, ver por que tá acontecendo isso. Até as suas papilas, que são as células da língua, desmamarem do sabor, a sua insulina vai ficar mais baixa, porque o que gera isso é exatamente o próprio alimentar do açúcar. Eu como, a insulina sobe, insulina põe tudo para dentro da célula, eu fico sem nada, eu quero de novo, tá? Então, assim, é importante que vocês percebam o que gera essa vontade do açúcar e tentar diminuir. Outra coisa que ajuda, gente,
que eu estou super adepta, que eu estou amando, já tem mais ou menos uns 4 meses, é o jejum intermitente, tá? O jejum, ele é maravilhoso para controlar o que você come e o que você bebe. E só sabe os benefícios do jejum quem faz na prática. E o jejum, ele zera a vontade pro açúcar, ele zera compulsão alimentar. Por que isso? Porque ele mexe em alguns hormônios, por exemplo, a leptina. A leptina ela é produzida pelas células de gordura, que nos magros ela é baixa, tá? Só que nas pessoas que têm tendência a engordar, essa leptina, vamos supor, você engordou 1, 2 quilos, a leptina aumenta. Para sinalizar o quê para a célula? Opa, para de comer, para dar saciedade. Só que já se viu aí que os obesos, as pessoas mais gordinhas, têm uma resistência à leptina. Ela aumenta, mas não sinaliza nada no cérebro dessa pessoa. Então essa pessoa continua comendo mesmo engordando. E o jejum, ele nivela, ele abaixa essa leptina proporcional aos magros, tá? Então é interessante demais. Outra coisa, o jejum, você acaba fazendo uma cirurgia bariátrica, vamos dizer assim, natural, né? Você zera quase a sua insulina, você dá descanso para o seu corpo, você faz um detox natural, você repousa. Um carro, por exemplo, você vai deixar ele fazendo a manutenção parado ou andando? Você vai deixar ele parado. Então comecem a pesquisar sobre jejum. Não precisam acreditar em mim. Eu sempre falo isso com os pacientes. Comecem a pesquisar. Comecem a jantar mais cedo, com qualidade, fibra. Se você quer emagrecer, reduz um pouco as suas massas, seus industrializados. Diminui o açúcar. 6 horas da noite. Janta mais cedo, com qualidade. E comece a tomar o seu café da manhã mais tarde. Então, se você toma café da manhã às 8, comece a tomar às 9. Comece fazendo devagarinho. E outra, coloca aí só comida de verdade. E muita água. Por quê? Na fome real, a fome real ela sacia muito fácil com líquidos, tá? A fome emocional não. A fome emocional ela continua. Então, a fome real, se você já teve uma sensação, por exemplo, de você estar na rua, passou a hora do almoço e deu 2 horas da tarde, você fala assim, nem tô com fome mais. É porque a fome real, ela passa, ela vem em ondas, mas ela passa muito facilmente. Então, o jejum, você vai treinando o seu corpo. Daqui a pouco você já consegue 12, 16, 18. E aí, mais do que isso, é interessante o acompanhamento com o profissional, tá bom? Então, vamos aí. Última coisa que eu queria falar do açúcar, gente, que o profissional médico integrativo, o nutricionista, ele pode te ajudar também com suplementação, né? Então, se lá no exame que a doutora Márcia tem lá, ela vê que você tá com baixa serotonina, ela pode, ou eu, né, ou a doutora Bruna, pode passar aí um suplemento para te ajudar na conversão para você ter mais serotonina. Por exemplo, 5-hidroxitriptofano. Hoje já existem sprays de plantas, por exemplo, a gimena, que ajuda muito a controlar esse apetite para açúcar. Também, por exemplo, eu gosto muito de óleos essenciais, o óleo de limão. Tem óleos que são ingeríveis, tá? São marcas específicas que são aí ingeríveis, mas você pode inalar. Eu sempre estou com meus olhinhos essenciais para controlar as emoções. Então, quando eu falo aí de emagrecimento, quando eu falo de sabotadores, percebe que a gente pode trabalhar o sabotador, que é o açúcar. Se eu for olhar, ele está dentro da dieta, que ele é o pilar físico. Mas eu posso trabalhar esses sabotadores através daquele pilar emocional. Então, quando eu estou usando uma lavanda, né, eu estou acalmando as minhas células, então eu estou tirando a ansiedade. E olha, isso é aromaterapia. Quando eu estou usando um óleo essencial de limão, eu estou fazendo um detox na minha água. Claro que não pode ser qualquer óleo essencial que tem que ser ingerido, tá, gente? Então, por isso precisa da ajuda do profissional. Quando eu uso um picolinato de cromo, eu posso estar ajudando ali, né, as minhas células a produzirem a insulina, fazer melhorar essa resistência à insulina. Então, gente, é muito importante vocês também entenderem que é o todo. Muitas vezes o profissional pode te ajudar nessas prescrições aí, tá? Deixa eu ver aqui o horário, porque eu tô sem ideia.
Tá. Daqui a pouco eu vou abrir para as perguntas, tá, gente? Então, o quarto pilar, o quarto sabotador, eu vou falar da mente 880, que eu já pincelei nela. Eu tinha uma mente 880. Então, trabalhar nos extremos. Hoje, aos 40 anos, eu adquiri essa sabedoria e percebi que nada na vida vale a pena estando nos extremos. Nem muito quente, nem muito frio. Também o morno demais, aquela coisa que eu quero um resultado. Eu fico ali no morno, só hoje. Eu mereço. Mas é uma festinha. Aí todo dia no morno, eu não vou ter resultado. Então tem hora que a gente tem que pegar um gás, sabe? Eu tenho que ter motivação, eu tenho que ter visão de futuro, eu tenho que me enxergar lá na frente. Aí eu entro no espiritual, eu tenho que me conectar com o Criador e perceber que eu sou fonte divina e que eu vim para vencer os meus obstáculos, as minhas pedras. Então, eu mereço. Essas são as frases que a gente tem que trocar, né? Então, gente, os sabotadores, esses pensamentos, os sabotadores, essa alma 880, eu comi um brigadeiro, eu não me perdoo por não ser perfeito. Ninguém é perfeito, né? Então, eu posso errar nessa live, né? Eu posso ter medo, mas eu não posso deixar o medo me vencer, tá certo? Então, todos nós temos pedras no caminho. Eu tenho a minha genética, mas ela não vai ser quem vai definir a minha trajetória, né? Então, quais são as forças que eu tenho? O conhecimento. Depois eu tenho a força de vontade. E eu tenho que aprender a cair e a levantar para tudo na vida. Então, sempre, olha o coronavírus, gente. Né? Quantas pessoas aí não estão sofrendo? Essas pessoas, todos nós temos que aprender que a vida ela não é linear, não. Hora vai estar embaixo, hora vai estar em cima. Então eu tenho que ter a capacidade de me reerguer. Então perdoar-se por não ser perfeito, recomece o quanto antes e não se culpe, tá? No máximo, também não pode ser, eu posso comer tudo que eu quiser, né? Então assim, é o equilíbrio, gente. O equilíbrio é tudo. E por último, o quinto sabotador, para eu responder a dúvida de vocês, é a falta de persistência, que tem a ver com o espiritual. Eu vejo muito aquela pessoa que, sabe, que não tem visão de futuro, que não se enxerga dentro de um corpo ideal, que não consegue se motivar, por isso falta persistência. Você tem que pensar assim, durante 99 vezes ela errou, mas na última ela acertou, ou seja, vai ser a persistência que vai te levar aí para o sucesso, seja ele do emagrecimento, seja ele, se você quer ganhar peso, tá? Seja ele para saúde, para o seu emocional, para o seu relacionamento. Então, assim, não importa, para o seu campo profissional, quantas quedas a gente não tem, mas a gente tem que ter persistência. Não dá para abalar assim. E se for preciso, busca ajuda, porque você pode estar vivendo muito no passado, enxergando que só porque você voltou a engordar 10 vezes, a próxima não vai dar certo. Pode ser o seu emagrecimento definitivo da próxima vez, porque agora você está em busca de conhecimento, você sabe como suas células funcionam, você não vai ter mais medo da gordura, você vai investir numa estratégia mais low carb. Quanto de carboidrato? Isso é muito individual, né? Então, assim, tem gente que no início tem que fazer cetogênica, que é uma dieta muito pobre em carboidrato. Depois essa estratégia muda, nada é para sempre, tudo evolui. Tá certo? As estratégias vão mudando, tá bom? Então, falta de persistência, dê o seu melhor, vista-se, empodere-se, você dá conta, são frases que você tem que fazer. Não tô falando que você não vai ter meios altos e baixos, não, tá? Se enxergue no corpo que você deseja, veja você lá no futuro, né? Estude e persista, tá? Então, essa é a mensagem que eu quero dar. E agora eu vou ver aqui quais foram as perguntas, tá? Eu tô com meu WhatsApp aqui. Olá, você está atendendo ainda no Cidade Nobre? Então, gente, eu estou na Clínica Integrative, no centro, tá? Porque eu tinha um projeto e com a pandemia ele não deu certo, vamos dizer assim, muito tempo parado. Eu previ, porque eu sou muito intuída, e resolvi fechar para depois abrir, mas eu resolvi que eu não ia ficar nele mais. E aí, eu estou hoje
com um pessoal maravilhoso, medicina de ponta, tecnologia, exames que vocês não têm noção. Não existe, tá? Hoje a Integrativa é referência no Brasil como uma clínica de medicina integrativa. Para quem não conhece, para quem não sabe que tipo de medicina é esse, pesquise, vocês vão ver que é a medicina do futuro que já acontece em Ipatinga, tá? Então é maravilhoso. Então eu estou atendendo na Integrative, no centro, do lado da Lojas Americanas. Mônica Valente, o que você diz sobre usar cloridrato de betaína para melhorar a digestão? Olha, para quem tem a digestão, sente que come carne, eu, por exemplo, tá, gente? É o meu caso. Eu tenho um hipotiroidismo, ele é subclínico, ele não aparenta nos exames. O hipotiroidismo, o que ele faz? Ele deixa seu corpo todo lento. Então eu percebi que eu como frango, pode ser peixe, pode ser qualquer proteína, que eu tenho a digestão muito devagar. Então, o cloridrato de betaína, ele é o quê? Ele é um ácido, ele te ajuda, tá? Na digestão. Então, um médico integrativo ou médico da sua confiança pode estar te passando sim, tá? É um suplemento legal. Talvez eu não indicaria para quem tem aí um quadro de úlcera, tá? Aí tem que ser avaliado pelo médico. O adoçante também açúcar é prejudicial? Então, as últimas pesquisas mostram que tudo que gera um paladar adocicado, mesmo sendo adoçante, tá? Ele pode estimular a insulina, tá? Não tanto quanto o açúcar, mas tem esse poder. Então, o que eu oriento meus pacientes evite de usar açúcar e adoçante. Então, vai fazer um suco, usa sem nada, se conseguir, tá? Então, tudo é gradativo. Os melhores adoçantes hoje, consenso, tá? É a stevia, só que o pessoal não gosta do sabor dela. Então, por isso que hoje eu já me adapto melhor com 100. Então, tudo que eu consigo no início é muito difícil. Daqui a pouco você acha o doce no alimento. Você acha o maracujá doce, você vai achar o limão doce, você acha o abacate doce. E olha que interessante, na estratégia low carb a gente reflete muito isso. A natureza não traz nenhum alimento naturalmente rico em carboidrato e gordura ao mesmo tempo. Observa o abacate, ele é rico em gordura e zero de carboidrato praticamente. Observa a melancia, ela tem mais carboidrato e pobre em gordura. Quem faz a união melhor para o ganho de peso é a indústria. Então, se você quer engordar, coma alimentos ricos em carboidrato junto com gordura. Então, eu vou te dar um exemplo. Coca-Cola, que é rica em açúcar, com macarronada, né? E gordura ali. Então, a gordura junto com o carboidrato é a melhor chave para engordar. Então, não use. Então, a natureza não nos traz isso, gente. Então, observem muito isso, que o próprio natural. Observa as nozes, elas são ricas em gorduras, pobres em carboidrato. Linhaça, rica em gordura, pobre em carboidrato. Pensa a dieta do americano. A dieta do americano, ela é riquíssima em açúcar, carboidrato e riquíssima em gordura. Então pensa num hambúrguer cheio de gordura e pão e Coca-Cola. Açúcar com gordura é a melhor coisa para vocês ganharem peso. Então pensem ao contrário. Se eu aumentei gordura, eu tenho que diminuir carboidrato. Essa é a estratégia low carb, tá? Gordura boa, tá? Não é gordura ruim, não. Então adoçante, gente, tentar diminuir também. Vai adaptando, tá? Tem pesquisas que mostram que ele pode subir a insulina. Mas para desmamar do açúcar, vai passando por um adoçante natural em pequena quantidade até você ficar sem. É um desmame, tá? Quantas bananas pode comer por dia? Depende, né? Qual que é o objetivo da pessoa? O carboidrato da banana é um pouco menor do que um pão, 20 e poucas gramas. Tem dietas low carb que permite até 100, 150 gramas de carboidrato por dia. Então depende, se você ama banana e quer comer 2 por dia, o nutricionista pode calcular para você 2 bananas no lugar do seu pão. Então tudo depende se você precisa perder muito peso. O nutricionista pode falar assim, você não quer tentar uma estratégia um pouco mais low carb e depois a gente coloca a banana? Ah não, Maria Amélia, eu não consigo, então vamos colocar uma banana por dia. Então assim, e a banana também é ótima porque você pode desmamar o açúcar com ela. Tem várias receitas lá no canal que eu tiro todo o açúcar, todo o adoçante e ponho a banana no lugar, tá bom? Então ela é ótima para desmame, cozinha com canela. O picolinato de cromo é para diminuir a vontade de comer doce, né? E sim, melhorar sua resistência à insulina, né? Utilizar esse açúcar. Mas lembrando que é todo um conjunto.
Não adianta eu usar picolinato de cromo tendo ansiedade pro açúcar, porque o meu mental não mudou. Então, o meu emocional pro doce não mudou. Então, é um conjunto, tá? O suplemento ele é válido junto com a dieta e junto com o todo. Só tem essa clínica em Patinga? Sim. Tá? E no Brasil também são poucas, tá bom, gente? Nós estamos arrasando. Então, gente, olha, eu respondi todas as dúvidas aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou encerrar porque falta 5 minutos, tá? E eu vou deixar salva essa live aqui no perfil da Integrativa, tá bom? Então, assim, eu queria agradecer a participação. Sempre venham, tá? Toda terça-feira eu vou estar aqui presente, às 8 horas. E é um prazer estar aqui com vocês, tá? E também vai lá na Integrativa fazer uma visita, conhecer a clínica, conhecer a doutora Márcia, a doutora Bruna, conhecer as meninas lá da enfermagem, as recepcionistas, o Igor, todo mundo, gente, eu não vou lembrar o nome de todo mundo. Mas assim, todo mundo é muito bacana, tá? E nós temos lá as visitas gratuitas, você vai lá sem compromisso, conversa comigo, eu te falo qual que é a estratégia melhor. A doutora Márcia também é assim, tá bom? Então foi um prazer, fiquem com Deus. Tchau!